Graça e paz aos irmãos, da parte de Cristo Jesus. Eu me sinto feliz e honrado por estar pela primeira vez aqui com vocês. Digo para vocês que jamais pensei, né? Essa é a verdade. Mas a nossa vida é dirigida por Deus. Ele é quem traça os planos, Ele é quem traça o caminho, Ele é quem traça tudo aquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida. E aqui estou. Eu tenho 7 filhos aqui em São Paulo, fui formado um turnê, né? E de repente vim parar na casa da Débora e como resultado aqui estou. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queridos. Me foi passado um tema, né? Está em Lucas capítulo 13, não é isso? Lucas capítulo 13, deixa eu encontrar aqui. Irmão, não é estranho não, que eu sou assim meio devagar para encontrar, principalmente quando a Bíblia é da página muito fina assim. Mas a gente chega lá. O mais difícil era chegar no livro, já cheguei, né? E essa Bíblia nova, ela fica com as páginas bem ligadas. Só falta uma. Lucas capítulo 13, versos 11 ao 13, não foi? 11. Louvado seja Deus. Então, leamos. Versículo 11, capítulo 13, versículo 11 de Lucas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si. Ele disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então, ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Queridos, eu saliento para vocês que eu não sou teólogo. Mas digo também que falar dos milagres de Jesus é uma alegria, ao mesmo tempo, algo que nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque os milagres do Messias, como já adiantou o nosso pastor, ele vem desde o Gênesis. Desde as promessas que foram feitas, até que ele chegasse. E em chegando, começou o primeiro milagre, propriamente dito, que foi o seu nascimento. Né? E daí a sequência, quando ele assume o seu ministério, nós vemos o seu primeiro milagre, ele mesmo, propriamente dito, assumindo essa postura, que foi transformar a água em vinho. E daí segue-se uma sequência infinda de milagres. E entre eles, antes de entrar no tema propriamente dito, entre os grandes milagres que o Messias, Jesus Cristo, operou, foi ter me alcançado e alcançado você na mais terrível situação, destinado ao inferno, e ele então, estendendo as mãos, diz: olha, eu te achei. Agora você é meu. E eu considero esse, depois
do dom da vida, o maior milagre que o homem pode alcançar. Ou do qual o homem pode participar. É? Porque trata-se de uma renovação de vida. Homens e mulheres que viviam mortos vivos. Dá para entender? Mortos vivos. Seres ambulantes que andavam, que peregrinavam, que comiam, que bebiam, mas, no entanto, estavam mortos. Por quê? Porque morte significa separação de Deus. Ou separação de qualquer coisa, né? Mas vamos ao texto. Uma mulher estava doente. E aqui nós precisamos entender duas coisas. Há doenças que a medicina alcança através dos seus recursos. Uma cura ou uma amenização. Mas há doenças que os recursos medicinais ou científicos ficam para trás, porque eles não têm capacidade de chegar a uma conclusão do que vencer aquela enfermidade. Há uma dor de cabeça, por exemplo, que você toma um analgésico e ela passa. E se ela insiste, você toma outro, ela passa, até que ela seja vencida pelo analgésico. Mas a dor de cabeça, diga-se de passagem, que não tem analgésico que cure. Por quê? Porque nós temos os efeitos naturais, que são próprios pelas intempéries do tempo, e temos os efeitos que são causados pelo nosso arqui-inimigo. E essa mulher, a enfermidade dela, a medicina não encontrou cura para ela. Por quê? Ela estava acometida de uma ação diabólica na vida dela, que levou ela a se encurvar. E nós vemos, eu posso abrir um parênteses aqui? Eu conheci, e eu não sei se vocês conheceram, ou pelo menos já ouviram falar, de um padre muito famoso, chamado Frei Damião, que ele tinha a mesma enfermidade que essa mulher tinha. Me permita gesticular, ele andava assim, ó. A única coisa que ele levantava era a cabeça. São enfermidades onde a medicina vai trabalhar de tudo quanto é jeito, mas não vai encontrar uma solução. Mas nós estamos falando dos milagres de Jesus. Quando a medicina dá a sua última palavra, Cristo chega e diz, não, a última palavra não é sua. A última palavra é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ainda que hostes e mais hostes demoníacas se levantem na vida de uma pessoa, quando Jesus chega, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chegou na vida daquela mulher. E se existia uma coisa que era, digamos, a tônica da vida de Jesus, era a compaixão pelas almas que estavam em situação desastrosa, em situação desagradável, em situação degenerada. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que ele externou foi a sua misericórdia para com aquela mulher. Olha, 18 anos. E não tinha nada e nem ninguém que desse um jeito na vida daquela mulher. Mas nós temos um hino de uma certa cantora, abrindo aqui um parêntese para encaixar, onde ela diz, apenas um toque. Né? E quando Jesus quer, nem toque, apenas uma palavra. Né?
E que poder tem essa palavra? Haja vista que tudo quanto existe neste mundo foi feito pela palavra. A única coisa que não foi feita pela palavra, quem foi? O homem. Eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque daí ele teve a satisfação de ele mesmo moldar com a sua mão. E que mão! Louvado seja o nome do Senhor. Fazer um boneco. Ei, Messias, você está aí, um boneco. Só que você não tem vida. Aí me faz lembrar do Leonardo da Vinci, se não me falha a memória. Desenhou uma estátua, uma figura lá, e desenhou numa perfeição tão grande que ele mesmo ficava admirado. Aí um dos seus alunos chegou para ele: mestre, por que você está tão admirado para essa figura que você desenhou? Ele disse: pois é, que ela está perfeita. Mas dentro dessa perfeição lhe falta uma coisa. E o aluno pergunta: o quê? Ele diz: a vida. Mas o nosso Messias fez um Messias, um boneco de barro, né? Quer dizer, fez o Adão, né? Estou falando do Messias porque falando do homem, né? E naquela perfeição, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Presta bem atenção, queridos. Às vezes nós desprezamos uns aos outros, né? E não pensamos que estamos desprezando a imagem de Deus. É muito sério, né? E olha para aquele boneco e diz: olha, você não vai ficar assim não, rapaz. Eu vou tirar um pouco de dentro de mim e vou colocar dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E soprou nele. Aleluia. E é por isso que a Bíblia diz: olha, essa essência de Deus, ele não deixa se perder de jeito nenhum, né? A alma do homem pode ir para o inferno juntamente com seu corpo, mas o fôlego de Deus volta para ele, porque faz parte da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, voltando ao texto. Aquela mulher precisava de encontrar alguém que fizesse alguma coisa por ela. E o que acontecia? Ia nas sinagogas, ouvia toda a palavra conforme o ritual judaico, né? Estava sempre acompanhando todos os trabalhos que eram realizados, mas nada lhe acontecia. Nada lhe acontecia. Por quê? Porque a pessoa que estava designada para operar na vida dela ainda não tinha chegado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como disse agora há pouco, quando ele chega, o milagre acontece. Louvado seja Deus. E quando não acontece é porque alguma coisa nos separa dele. Alguma coisa nos separa dele. Porque a nossa vida, uma vez moldada pela Bíblia, moldada pelas Escrituras Sagradas, ela tem de trazer Deus para nós, e de uma forma nítida, clara, objetiva, para operar exatamente aquilo que nós precisamos de acordo com a vontade dele, é claro, mas ele vem para operar o milagre na nossa vida. Louvado seja Deus. E esse Cristo não deixa que as coisas aconteçam aleatoriamente, porque ele, como disse no começo, ele é quem traça os planos, ele é quem domina a nossa vida, ele é quem direciona para o lugar para onde a gente tem que ir, ele é quem faz com que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Louvado seja Deus. Uma das coisas que acontece na vida do homem e da mulher é que quase que sempre a gente quer que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. E olha só, até mesmo quando a gente vem à igreja, quer que a palavra venha de acordo com a nossa vontade.
Que é que a palavra vem de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. Mas acontece exatamente ao contrário. Deus não manda exatamente aquilo que a gente quer. Ele manda aquilo que a gente precisa. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher estava precisando de uma cura. Aquela mulher estava precisando de algo que viesse a acontecer, que a fizesse ser feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aparece Jesus. Aí aparece aquele que ela menos esperava. E de repente ele olha para ela, mulher, fica à direita, vai. É como ele ter querido dizer, eu não te fiz para você andar com a carga de demônio nas suas costas. Eu te fiz uma pessoa limpa, uma pessoa pura, uma pessoa santa, porque a criança nasce santa. Ela pode ser filha de quem quer que seja, mas enquanto ela não chega à idade da razão, ela pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse, olha, não impeçais que as criancinhas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Louvado seja Deus. E agora, de repente, voltando ao raciocínio, agora, de repente, você anda toda encurvada, e me permita parafrasear, né? Cristo dizendo, eu, que vejo o oculto, estou olhando para você, estou vendo legiões de demônios que estão sobre você, fazendo com que você carregue esse fardo terrível. E eu não quero que você fique assim a vida inteira. Impôs as mãos sobre ela. Se endireita, vai. Se endireita. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, me permita ir além. Quantas vezes nós estamos encurvados por conta das consequências que nós mesmos procuramos? Ainda que andando ereto, todavia a nossa alma está sobrecarregada. Ainda que andando de acordo com a luz dos nossos olhos, mas andamos como cegos tropeçando aqui e ali. Ainda que ouvindo tudo, mas não entendendo quase nada. E não se engane. O inimigo que atuava na vida daquela mulher, ele nunca se cansa de procurar alguém para atormentar. E por isso, nós temos que acatar as palavras do Mestre e dizer para nós mesmos em relação a ele, Senhor, estenda a tua mão sempre sobre mim, para que nada de mal conforme esses aconteçam na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. 18 anos é uma vida. E aquela mulher carregando aquele fardo. Certamente se considerava uma derrotada. Quem imagina? Vou pular um pouquinho. Aquele homem que estava há 38 anos no poço de Betesda. Imagina você ficar 38 anos. Essa ficou 18, aquele ficou 38. Sendo oprimido por uma enfermidade que não tinha cura. Não havia ninguém que fizesse nada por ele. Mas simplesmente quando Jesus passa, quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me lance no poço. Quando eu me movimento, vai outro na frente. Levanta, pega a tua cama e vai embora. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que quando fala, treme tudo que está ao seu redor. Louvado seja Deus. Ninguém suporta o eco da voz de Cristo. Louvado seja Deus. Haja vista quando ele estava lá falando no monte. E o povo de Israel estava ouvindo.
E o estrondo era tão grande que clamaram: Moisés, fales tu. Porque nós não suportamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Então, fale você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que curou aquela mulher. É o Deus que operou o milagre em tantos outros que vocês verão ou ouvirão na sequência desses estudos que está sendo transmitido aqui. E é o Deus que cura também a minha vida, que opera um milagre na minha vida, opera um milagre na tua vida. E por falar, abrindo mais um parêntese, por falar em operar na minha vida, eu vou passar para vocês o milagre, o grande milagre que Jesus operou na minha vida. 2007, na madrugada de uma terça-feira, se a minha memória não me trai, 17 de setembro de 2007, eu estava sofrendo o estouro de 2 úlceras e não estava sabendo o que era que estava acontecendo. Só sentia alguns flashes, ficava meio zonzo, aí a vista escurecia. Quando foi na madrugada dessa terça-feira, eu fui ao banheiro. E ali eu só lembro quando gritei: Jesus, tem misericórdia. E desabei por cima do vaso. Quando acordei, estava no colo do meu cunhado, do meu genro, e o meu filho Davi, a mais sei lá quantos quilômetros por hora, sentido Ferraz de Vasconcelos, porque era a clínica mais próxima. E aí, chegando naquela clínica, qual foi a surpresa? Não temos recurso para você. Aí o meu filho Josué já ficou meio apavorado, porque o meu convênio era lá acho que era Higienópolis, aquele lado lá. Ele queria chamar a ambulância do convênio. Aí a médica disse: olha, não aconselho você fazer isso, porque até que essa ambulância chegue aqui, o teu pai morre. Ele disse: eu vou enviar ele para o Hospital São Marcos. E o Hospital São Marcos, naquela época, ele tinha uma fama muito ruim. A menina ficou apavorada. Não, olha, a médica falou: é o nosso primeiro passo para a vitória do teu pai. Tudo bem. Adiantando um pouquinho. Chegando no hospital, gente doente para tudo quanto era lá, misericórdia. Não tinha vaga para nada, era gente nas macas, por cima de cadeira, colchão esticado no chão. E olha só, a ênfase que eu quero dar a esse assunto, olha só. Aquele monte de gente, surge um chamado para o médico, através do serviço de alto-falante, doutor Lucas. Doutor Lucas. Surgiu uma vaga na UTI. Ele, mais que depressa, pega a maca desse homem e leva lá. Bem. Foram 4 dias, queridos. Depois dos 4 dias, o médico disse: olha, você está de alta. Você vai para a enfermaria, só vai esperar o médico que vai chegar para assumir o plantão às 10 horas. E você, então, está de alta. Estou resumindo, né? Ali estou eu, então, deitado na maca e meditando no Salmo 103. Aí eu dizia: Senhor, como Tu é maravilhoso. E a nossa vida como é frágil, né?
Estamos tão bons. Agora, daqui, próximo segundo. É como a tua palavra diz que é como a flor, é como a erva, né? Que está viçosa pela manhã, bate o sol do meio-dia, ela seca e morre. Assim é a nossa vida. Estou meditando desse jeito, quando uma voz fala ao meu ouvido, não foi pensamento, não foi coisa do coração, a voz fala ao meu ouvido. Você se lembra qual foi a tua última expressão antes de baixares ao hospital? Desse jeito. Aqui. Aí eu assustei. E aí o homem é incrédulo mesmo, né? Olha para um lado, olha para o outro, meio desconfiado. Isso é coisa da minha cabeça. Fala a segunda vez. Você se lembra qual foi a tua última expressão antes de baixares ao hospital? Só que aí veio um eco, que os tímpanos começaram a tinir. E só o euzinho aqui que estava passando por esse processo. Coisa da minha cabeça. Terceira vez. Você se lembra qual foi a tua última expressão antes de baixares ao hospital? Aí, meu amigo, parecia que a minha cabeça ia explodir. Os tímpanos, já sei que você já passou pela experiência de alguém pegar um ferro, um aço, assim, e bater com o outro, assim, próximo do teu ouvido? Aí ficou... Aí eu lembrei da passagem de Samuel. Samuel, Samuel, Eli... Não te chamei não, vai deitar. Samuel, Samuel. Eli, não. Samuel, se chamar novamente, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Na terceira vez eu digo, Senhor, eu me lembro. Minha última expressão foi, Jesus tem misericórdia. Aí a voz do Senhor então bradou. Então medita no último versículo do Salmo 23. Aí eu não falei como estou falando com vocês, eu gritei, Senhor, graças te dou porque me deste condições de decorar. E assim está escrito, certamente que a bondade e a misericórdia... Qual foi a minha última expressão? Jesus tem misericórdia. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a voz cessou. Quando a voz cessou, aí tinha um moço, que desde a hora que eu tinha chegado, ou talvez bem antes, mas gritava de uma forma horrível. Aí depois que todo aquele processo daquela conversa que Deus teve comigo, né, se encerrou, aí me subiu assim um fogo, mas um fogo mesmo, ardendo, queimando da ponta do pé, da planta do pé, até o couro cabeludo. Eu olhei para aquele homem, é isso que Deus está querendo. Me levantei, cheguei lá, cochichei no ouvido dele, ô moço, você crê que Jesus pode te curar dessa dor agora? Aí o homem estava tão debilitado que só fez, Aí o Senhor me levou a fazer a simples oração da seguinte maneira, Senhor, este homem disse que crê que o Senhor vai curar ele dessa dor. Eu vou unir a fé dele com a minha fé e vou te pedir, em nome de Jesus Cristo, que essa dor vá embora agora. Aí o homem parou de gemer. Parou de gemer, eu saí de lá, ele estava quietinho lá na cama. E não tinha morrido não, viu gente? Estava vivinho. Louvado seja Deus. Então, queridos, só para vocês terem uma ideia, o jeito que eu cheguei no hospital, com 200 ml de sangue em todo o corpo. Tá? Por isso, esse Jesus que nós servimos é o Jesus do milagre. É o Jesus que operou naquela mulher, opera na minha e na tua vida também. Louvado seja Deus. Ele operou no passado, opera agora nos tempos de agora e operará nos tempos que virão.
Porque não sabemos quanto tempo esse mundo ainda tem, mas Ele sabe. E enquanto esse mundo for mundo, Jesus é Deus que opera milagres. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que a própria ciência venha contestar, venha se levantar e colocar mensagens distorcidas e querer denigrir a veracidade destes milagres que acontecem, operado por Cristo, Ele continua sendo o Deus dos milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim, operando eu, quem impedirá? Ah, mas eu não creio, problema seu, né? Mas como é que você prova? Eu não tenho nada que provar. Eu tenho que viver. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que saber que Ele é Deus e eu sou servo. Então Ele opera como quer e em quem quer. Louvado seja Deus. No que nós estamos dissertando, Ele achou por bem operar na vida daquela mulher. E deu a ordem, tocou nela, deu a ordem, ela se endireitou e saiu glorificando a Deus. A essência das operações de Cristo na vida do homem é o resultado que ela produz. Né? Todos aqueles em quem Ele operou, a atitude sequente foi sair glorificando a Deus. Para mostrar que aquilo não foi o acaso. Para mostrar que aquilo não veio de homem, não veio de quem quer que seja, mas veio do Deus que opera milagres. Né? E milagres você já sabe, mas não custa dizer. O que é que vem ser? A presença de Deus para a operação em casos que não tem solução. Para o homem, né? O homem diz, não tem solução. Deus diz, tem. O homem diz, você vai morrer. Deus diz, não, não vai morrer, não. Ah, mas você vai passar por uma situação. Pode até passar, mas pula por cima da situação e está com a vitória nas mãos do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? O que é que a Bíblia diz? Em Deus eu faço proezas. Louvado. Salto muros, salto obstáculos, né? Chega do outro lado com a vitória. Deus que abriu o mar e fez com que cantassem só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, não custa ser enfático numa situação dessa, mas o Deus que operou naquela mulher, Ele vai continuar operando na minha e na tua vida. Eu não sei qual é o problema que você possa estar sentindo, se é que está sentindo algum, mas fique sabendo, né? Se Jesus chegar na minha e na tua vida, algo diferente vai acontecer. Vai acontecer. Né? Não teve nenhuma passagem da Bíblia que Jesus chegando, a situação não mudasse. Né? E hoje não é diferente. E a primeira mudança é tirar o homem do pecado, não deixar, não fazer com que ele deixe de ser pecador, é lógico, porque no dia que ele deixar de pecar, ele vai embora. Né? Porque a terra não é lugar de santo na essência da palavra. É lugar de quem está sendo santificado a cada dia. Né? E quando o homem chegar ao estágio de dizer assim, não tenho mais pecado, Jesus diz, então, seu lugar não é aí mais não, meu filho, vem para cá. Subir cá. Louvado seja Deus. Porque aqui na terra Ele quer que eu, pecador, corra atrás de quem quer que seja que é pecador também. Né? Agora, com a diferença, eu, pecador arrependido, reconciliado, procurando pecadores que não conhecem ainda este processo de reconciliação, para que o primeiro milagre aconteça na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E daí então,
aquele que está em Cristo, meu querido, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Agora tudo se fez novo, ó. Agora o meu olhar é para frente, porque onde é que Jesus está? Na minha frente. É? Aí você pode dizer, e se ele estiver nas suas costas? Eu vou olhar para ele, ele está na minha frente. Vou olhar, está do lado, eu olhei para ele, ele está na minha frente. É? Então, por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Né? Corramos uma carreira que nos está proposta, olhando para Ele. Porque para qualquer lado que nós olharmos, Ele está na nossa frente. Ele está na nossa frente. E por que Ele está na nossa frente? Porque Ele é o caminho e nós temos que andar por Ele. Nós temos que seguir por Ele. Nós temos que entrar no céu por Ele. Nós temos que fazer tudo por Ele. Louvado seja Deus. E esse é o caminho para a operação de milagres na nossa vida. Amém, queridos? Eu fico por aqui porque só foi até aqui que Deus me deu. É? Louvado seja Deus. Porque, queridos, eu vejo as coisas da seguinte maneira. Se Deus mandou você andar 1 quilômetro, não vá querer andar 2, não, porque você vai se arrepender. Então, se Ele disser que você vá até determinado ponto da dissertação, então vá só até ali. Porque, no mais, aí não vem mais de Deus. Agora é da minha imaginação. Né? E a minha imaginação nem sempre é aceita por ninguém, vamos dizer assim. Mas quando vem de Deus, ela é aceita por aqueles que aceitam, e aqueles que não aceitam, ela é do mesmo jeito a essência da palavra. Louvado seja Deus. Portanto, o Deus dos milagres está na tua vida. Né? Fica com esta pequena dissertação e já agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Né? E espero que vocês sintam-se à vontade sempre na presença de Deus, porque é daí que os milagres começam a acontecer. Pastor.